Olá, agora vamos conversar sobre a questão 24, que é uma questão que fala sobre o impressionismo. O impressionismo é visto como um movimento que abriu as portas para as vanguardas, né? Que o primeiro movimento a romper com a chamada arte tradicional. Então, vamos ver logo esse texto para fazermos as nossas reflexões. O ano de 1874 presencia o que para muitos estudiosos seria o momento inaugural da modernidade, refletindo na criação artística o prenúncio de uma era de grandes rompimentos, inovações e tentativas de estabelecer uma visão de mundo independente e não determinada pelas grandes narrativas do passado. É nesse contexto que o intenso ambiente cultural parisiense vai se deparar com a primeira mostra de trabalhos de um grupo de artistas que entraria para a história da arte com o nome de impressionistas. As primeiras criações dos pintores que partilham uma nova visão, né? Uma visão singular das artes plásticas, sem, contudo, constituírem nenhum tipo de movimento organizado, seriam mal recebidos pelos críticos e habituais frequentadores de espaços artísticos. Saltava aos olhos a ausência de uma série de procedimentos técnicos básicos consagrados pelo academicismo das belas artes até aquele momento. Até aí, tudo bem? Para o ousado grupo de artistas, pois sua atitude artística primordial era justamente propor um novo conceito do que representava o ato de pintar. Uma visão renovada da relação entre os elementos envolvidos na criação pictórica. O impressionismo pode ser entendido como uma arte que se rebela contra o predomínio de regras apregoadas pelos acadêmicos e que tenta recuperar uma criação que reproduzia a vida da sua dinâmica própria, sem representar os objetos a partir de noções mais ou menos fixas de como eles se apresentariam ao olhar. Dessa proposta decorrem algumas deduções importantes, como o conceito de cor. Os impressionistas entendem que na pintura há cor. O impressionismo ficou conhecido como a revolução da cor, né? Primeiro porque eles não estavam preocupados com as temáticas. Os temas dos impressionistas poderia ser qualquer coisa, poderia ser uma paisagem urbana, poderia ser um cesto de flores, poderia ser umas frutas, poderia ser uma pessoa. Qualquer coisa pode ser o tema, porque a preocupação maior deles era em relação à cor. Então, das principais preocupações era sobre a incidência da luz sobre o objeto. Para eles não existia uma cor real. Então, vamos lá. Os impressionistas entendem que na pintura a cor adapta-se às condições do olhar e contexto, em consonância com as sensibilidades poéticas. Vamos lá. Contexto, isso tem a ver com o contexto, médio social, tem a ver com a sensibilidade do artista, vamos ver. Possui propriedades visuais diferentes de acordo com as condições exteriores, como a luz. Assume formas possíveis a partir do olhar do observador sob ângulos diferentes, quer dizer, depende da posição em que esteja o observador. Compõe-se de propriedades materiais que são mimetizadas das obras pictóricas, mimese é cópia. Permanece como elemento pictórico de qualidade cromática imutável na natureza, isso aí está descartado completamente. A letra A adapta-se às condições do olhar e contexto. Não, então esse contexto aí já elimina essa letra A. Letra C, assume formas possíveis a partir do olhar do observador sobre ângulos diferentes, então não tem a ver com o ângulo. A cor, para os impressionistas, depende da luz. Então, eles inclusive diziam, não existe a cor material. Um objeto ele não possui uma cor em si.
um objeto depende da luz que incide sobre ele. Inclusive, era por isso que eles pintavam a mesma coisa em vários horários diferentes, porque a cada vez que pintava aquele mesmo objeto, esse objeto teria uma cor diferente. Então, Claude Monet pintou 12 vezes o Monte de Feno, pintou 36 vezes a fachada de uma igreja, que era para conseguir cores diferentes em diferentes condições de luz. Então, a gente vai para a letra B, que é a alternativa que está falando que a cor possui propriedades visuais diferentes de acordo com condições exteriores, como a luz.